Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma bênção poder continuar compartilhando da palavra do Senhor, que Ele nos assista hoje aqui com a sua graça e alcance o nosso coração, fale ao nosso coração. Esse é o nosso desejo. Eu queria então voltar a trabalharmos aqui aquilo que a gente começou no domingo passado, e a gente começou falando sobre esse tema corandeu, e trabalhamos no domingo passado a vida corandeu. Então eu queria hoje, pensando sobre culto corandeu, já que entendemos sobre a vida corandeu, eu queria primeiro afirmar que culto, e quando pensamos em culto, então nós pensamos nisso que nós realizamos aqui todos os domingos, aquilo que nós fazemos quando nos reunimos como povo de Deus, como comunidade, como discípulos de Jesus, para adorar Ele, em torno da palavra dEle, em torno dEle mesmo, conduzidos pelo Espírito dEle, em reverência ao nosso Deus, para de fato o louvarmos e o adorarmos. Então, culto não é uma ocasião em que nós vimos receber de Deus, e nós precisamos, antes de tudo, dentro dessa nossa cultura tão consumista, dentro dessa cultura que nós estamos inseridos, em que muitas vezes nós vamos sendo conduzidos por aquilo que nós praticamos no dia a dia. Nós vamos a lojas, nós vamos a supermercados, nós vamos a lugares em que serviços nos são oferecidos, e o tempo inteiro nós estamos consumindo, nós queremos receber alguma coisa ou encontrar alguma coisa para levar. Obrigado, tia Pri. Eu queria, antes de tudo, então, começar afirmando que culto não é um lugar em que a gente vem para fazer isso. Não é quando nós nos reunimos para receber alguma coisa de Deus, mas nós nos reunimos para entregar a Ele. Antes de qualquer coisa, é preciso que a gente entenda que quando combinamos, marcamos de nos reunirmos, seja em qualquer lugar, para ler a palavra, ouvir a voz de Deus, para adorar a Ele, para louvar a Ele com música, com cânticos, com nossas ofertas, com tudo que somos e temos, nós estamos indo, nós estamos combinando, nós estamos nos reunindo para entregar a Deus e não para receber. Porém, paradoxalmente, para darmos a Deus, para dar algo a Deus, nós temos que receber dele primeiro. Então, todo movimento que nós fazemos, ele é sempre uma resposta à ação de Deus. Todas as vezes quando nós pensamos em buscar a Deus, já é uma resposta ao chamado de Deus, ao Espírito de Deus, nos movendo a isso, porque as Sagradas Escrituras nos diz que não há quem busque a Deus. Então, quando ao nosso coração ocorre, como o salmista diz, buscarei a presença do Senhor, o Espírito de Deus é que já está nos movendo a isso. Então, observe, é preciso entender que quando sentamos para ouvir a voz dEle, a palavra dEle, quando nos erguemos em voz, no corpo, com os nossos gestos, com tudo que somos, para adorarmos a Ele, nós não estamos nos reunindo e fazendo tudo isso para receber dEle alguma coisa. Porém, todo esse movimento é iniciado antes de tudo, porque nós já recebemos dEle a graça do Espírito nos chamando a buscar a Ele. E ao mesmo tempo que o adoramos, ao mesmo tempo que entregamos a Ele aquilo que temos e o que somos, também recebemos de Deus. À medida que o louvamos, vamos experimentando da sua própria majestade, da sua própria glória, e isso vai movendo e transformando o nosso ser, porque vamos tendo um pouco mais de Deus. Então nós vimos na semana passada que nós passamos a viver a vida corandeu, e que a reforma não foi um movimento de inovação. Tratamos aqui sobre o culto da Idade Média, como que as coisas foram se tornando, e vimos aquilo que a reforma veio resgatar. Então,
esse retorno, esse movimento da reforma foi um retorno às bases que já foram lançadas por Cristo e pelos seus apóstolos. Então, a reforma protestante não é uma inovação na história, tentando inovar culto, tentando inovar doutrina, tentando inovar teologia, mas, na verdade, o movimento da reforma é apenas um retorno àquilo que havia se perdido pelos séculos de cristianismo, de igreja organizada, de igreja institucionalizada na face da terra. Então, a gente viu aquilo que Paulo diz aos Coríntios, que em Cristo, que todos nós estamos em Cristo, que quer comamos, que bebamos, nós temos que fazer tudo isso para a glória de Deus. Então, nós entramos e nós vivemos na presença de Deus. Observe, é em Cristo que nós entramos e é em Cristo que nós vivemos na presença de Deus. É por Ele, através dEle, pelos méritos dEle, pelo sacrifício dEle, pela santidade, pela justiça que há nele, pela pureza que há em Cristo Jesus, é que eu e você podemos entrar na presença de Deus, porque certamente os mínimos pensamentos equivocados que temos durante os dias já seriam suficientes para nos impedir de estarmos na presença de Deus. Mas em Cristo Jesus, ou estando em Cristo Jesus, nós então estamos também em Deus e na presença de Deus todos os nossos dias. E é por isso que nós queremos tratar hoje sobre culto a Deus, entendendo que já estamos na presença dEle, entendendo que já entramos na presença dEle por causa de Jesus Cristo. É preciso também que a gente entenda qual que é a diferença então, qual é a relação que tem quando, se nós já vivemos na presença, se já entramos na presença, se já vivemos na presença dEle, o que faz dos cultos, dos momentos que nós nos reunimos, ser momentos diferentes, né? Serem momentos que realmente são significativos, especiais, são solenes, quando muitas vezes chamamos assim. Queria então pensar com você e ler aquilo que está na palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 14 a versículo 22. Depois quero ver com você também o texto correlato de Marcos, capítulo 14, e então entrarmos em João, capítulo 4, e aí nós vamos perceber algumas distinções que eu quero pensar aqui com você sobre Velho, Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, para que então a gente possa perceber aqui aquilo que foi resgatado na reforma, aquilo que a palavra de Deus já tinha nos ensinado, e então não como uma inovação aquilo que nós praticamos, mas aquilo como um retorno às Sagradas Escrituras mesmo, como ela nos diz. Então vamos ler João capítulo 2, após a leitura eu quero chamar você à oração mais uma vez, a curvar seu coração e que você mesmo peça a Deus, clame a Deus, que Ele conduza o seu coração ao entendimento daquilo que a palavra dEle nos dirá nessa manhã aqui. Diz assim a palavra de Deus então: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou-os todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus.
Marcos capítulo 14, versículo 58 diz: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias reconstruirei outro, não por mãos humanas. João capítulo 4, então, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor disse-lhe à mulher, Senhor, disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Aqui eu quero apenas introduzir seu pensamento no seguinte contexto. Jesus foi e parou à beira do poço para tomar água, a caminho de Samaria, e ele começa um diálogo com a mulher samaritana, e dentro desse diálogo, eles chegam então a esse ponto em que Jesus havia revelado a ela que a vida já desmantelada que ela vivia, a vida que ela tentava encontrar razão e sentido, e ele disse para ela assim: eu vejo que tu não tens, o marido que tu tens agora não é teu, pois 5 já tivestes. E aí quando ele revela isso a ela, então ela salta os seus olhos se abrem, mas ainda não de forma completa. Então ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. Nossos pais, olha qual é a questão que agora se desenvolve aqui no coração dessa mulher. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aqui é referência ao templo de Jerusalém, e por isso ela diz: vocês dizem que só lá em Jerusalém, no templo, é o lugar onde se deve adorar. E aí disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Observe que o contexto histórico aqui é que os samaritanos haviam se desviado da adoração no templo, porque quando o reino se dividiu, ainda no Velho Testamento, e a arca da aliança, o templo que estava em Jerusalém, agora ficava distante de onde eles agora estão vivendo com o seu reino. Então eles pensam: nós não vamos atravessar Jerusalém para ir adorar ali. Já que nos dividimos, agora vamos criar a nossa maneira, vamos criar a nossa forma, o nosso lugar para adorarmos ao Senhor. E eles começam a adorar ao Senhor de qualquer forma. Adoração essa que historicamente se mostra que começa a ser uma adoração a outros deuses também. Vejam só, eles não consideraram a forma, a maneira como Deus havia estabelecido, e por desprezar a maneira como Deus havia dado, eles começam historicamente a adorar também outros deuses. E muitas vezes nós achamos que a forma, a maneira de fazer, elas não importam, mas nós percebemos na própria revelação bíblica que quando eles mudaram os mandamentos e as ordens de Deus em como se devia adorar a Ele, eles passaram a adorar inclusive a outros deuses, porque as brechas vão se abrindo, as coisas vão mudando, e à medida que isso passa, nós começamos a adotar sim outras coisas, como aquelas coisas que nós adoramos. E aí o que acontece aqui é que Jesus diz: nem em Jerusalém será adorado, nem nesse monte vocês adorarão ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Observe, eles mudaram a forma, eles mudaram a maneira, e eles estavam adorando agora a outras coisas que não a Deus. E ainda quando tentavam adorar a Deus, o fato é que o que Jesus está dizendo é: vocês estão adorando aquele que vocês não conhecem, ou aquilo que vocês não conhecem. Vocês adoram o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Observe, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está esclarecendo para ela aqui um processo histórico que eu quero conversar um pouco mais com você. Porém, ele diz o seguinte, agora sobre o hoje, sobre o agora: mas vem a hora, e aí ele diz então, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito.
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Volte para o texto anterior de João, do capítulo 2, e observe que o que está acontecendo aqui, com essa conversa com a mulher samaritana, é uma construção que Jesus está desenvolvendo no seu próprio ministério. No capítulo 2, ele entra no templo que já estava estabelecido, o lugar de adoração, ok? Como aquele lugar reservado exclusivamente para a adoração de Deus, embora fosse o segundo templo que já estivesse sendo reconstruído, e nesse período aqui da história, do contexto em que Jesus está falando, a reconstrução dele ainda não havia sido completada, ele estava ainda num processo de reconstrução. Alguns historiadores acham até mesmo que nos anos 70 depois de Cristo, quando o templo em Jerusalém é destruído, eles sequer haviam concluído a obra completa. E aí ele já foi destruído novamente. Mas observe que o que Jesus faz aqui é entrar nesse templo, e o que acontece, ou o que está acontecendo no templo ali, uma verdadeira distorção daquilo que já havia sido estabelecido, mas que para as pessoas daquela época, eles não estavam fazendo aquilo ali, vendendo ovelhas, pombas, bois. A coisa não estava acontecendo ali no sentido em que eles estavam praticando isso com a profunda consciência de que estavam praticando o erro. Mas na verdade eles estavam praticando algo que para eles eram legítimos. Por quê? Porque no sacrifício oferecido ao Senhor como culto pelos sacerdotes, eles ofereciam ao Senhor exatamente ovelhas, pombas, bois. Entende? Então, aquilo que conduzia à adoração naquele período, o que eles estavam fazendo então era, a gente está apenas facilitando. Observe, não era uma atitude que para eles fosse equivocada. Pelo contrário, era aquela tentativa de facilitar a vida das pessoas para que elas possam adorar a Deus. Há alguma semelhança com os nossos dias? Você percebe? O que Jesus faz ao entrar no templo? Destruir tudo aquilo ali. Faz uma zorraga de corda, fica aquela coisa grossa, e aí ele derrama no chão o dinheiro dos cambistas, vira as mesas, diga que não se venda aquelas coisas mais ali, que tire aquelas pombas, tirai essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Casa de negócio. Mas observe, era para facilitar a adoração. E o que Jesus está dizendo é que eles estão distorcendo completamente. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui pelos judeus, em que ele diz à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Deus está usando esse povo aí para trazer a revelação daquilo que ele quer. Porém, o que está acontecendo agora com os judeus é a mesma coisa que os samaritanos também fizeram há séculos atrás, desviando-se da adoração do Senhor, da maneira como Deus tinha estabelecido para que se fizesse. Não façam isso. E aí o texto continua dizendo que os discípulos lembraram do que está escrito. Aqui é uma referência a Salmo 69, versículo 9. O zelo da tua casa me consumirá. O que é que acontece? É que os judeus agora perguntam então a Jesus, mostra aí para nós algum sinal para que você faça essas coisas. O que está acontecendo aqui, e que então mais à frente João nos explica, dizendo que quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles lembraram-se, os seus discípulos, do que ele dissera isso. E então os discípulos creram em quê? Nas Escrituras. Isso aqui é uma referência ao quê? Ao Novo Testamento? Não, é ao Antigo Testamento.
Os discípulos creram na revelação que Deus já havia dado, aquilo que eles já tinham em mãos, aquilo que já estava escrito. Quando Jesus ressuscitou, eles creram no que estava escrito, eles lembraram que Jesus havia dito que destruía o templo e em 3 dias eu reconstruirei, ok? E aí ele diz assim, mas eles não creram apenas na escritura sagrada, que já estava em mãos, mas eles creram também na palavra de Jesus. Eles creram na palavra de Jesus como a própria autoridade da revelação de Deus, com o mesmo peso que o Velho Testamento já tinha para eles. A palavra de Jesus explicando, trazendo à luz, trazendo ao entendimento deles tudo aquilo que já havia sido dito pelo Senhor, que já havia sido registrado pelo Senhor, mas que ainda faltava ainda de muito dos próprios judeus que haviam recebido a revelação, ainda lhe faltava no entendimento. Quando Jesus ressuscita, então, os discípulos creram, abriram os olhos. Isso já estava revelado nas Escrituras. Eles creram nas Escrituras e creram na palavra de Jesus. Marcos explica isso de forma melhor, então ele explica que o relato que era dado pelo povo era que Jesus tinha dito que ele destruiria esse templo feito por mãos humanas, mas que ele reconstruiria então o templo em 3 dias, um templo que não seria um templo por mãos humanas. Ao que Jesus estava se referindo e o que os discípulos entenderam era o próprio corpo dele, que ele estava destruindo o seu próprio corpo, mas que em 3 dias ele ressuscitaria. Então observe que essa revelação que a Sagrada Escritura nos traz, nos mostra sim que é Cristo Jesus o templo agora, na plenitude dessa revelação, e é isso que Jesus trabalha com a mulher samaritana, então aqui. No capítulo 4 de João, quando Jesus diz assim, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura para os seus adoradores exatamente esse. Deus é espírito, então importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não mais com aquela dicotomia na qual nós tratamos aqui na semana passada, como se o sagrado e o secular existissem de formas separadas, e que quando nós entramos no templo, quando nós entramos nas nossas reuniões ou nas nossas cerimônias, então nós entramos no sagrado, depois nós saímos do sagrado e vamos viver o secular. O que Jesus está dizendo é, não, agora é em espírito e em verdade. Todo o processo da revelação está dado para nós, está completo em Cristo Jesus, e é por isso que nós precisamos entender um pouco desse processo revelacional, e eu queria aqui afirmar algumas coisas quanto àquilo que, como o pacto, como a relação, como essa aliança de Deus, ela é tratada no Velho Testamento. Então observe, o que acontece aqui, e o que eu estou tentando mostrar nesses diálogos de Jesus aqui no Evangelho de João, é que no Velho Testamento, a aliança, o pacto de Deus com o seu povo, ela era administrada por meio de figuras, por meio de sacrifícios, por meio de cordeiro pascal, da circuncisão, e por meio de todos esses elementos que eram elementos externos, ok? Quando você olha para o Velho Testamento, havia uma maneira de Deus administrar essa aliança com o seu povo, e os símbolos, eles eram grandes, eles eram profundos, eles eram densos, porque eles estavam distantes ainda da chegada do próprio Filho de Deus. Então, Paulo diz que essas coisas no Velho Testamento, elas nos serviam como sombra daquele que viria. Elas apontavam para Cristo, todo aquele sacrifício, o cordeiro apontava para Cristo, a circuncisão apontava para o batismo com o Espírito de Deus, quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, todas aquelas cerimônias, elas eram figuras, elas apontavam para quando Jesus, o Cordeiro de Deus, viesse e de fato tirasse os pecados do mundo. Então observe o que a confissão de fé, a nossa confissão de fé de Westminster diz. A referência então é: sob o Evangelho,
quando Cristo, a substância agora, não apenas o símbolo que era trazido no Antigo Testamento, mas agora a plena substância, se manifestou, as ordenanças nas quais esse pacto é administrado, passam a ser ministrado, passam a ser a pregação e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Observe, o batismo e a ceia foram colocados por Cristo. A pregação da palavra foi praticada e colocada por Cristo para que nós praticássemos quando nos reunimos em culto. Então, aquilo que no Antigo Testamento tinham tantas coisas para as cerimônias, era tão volumoso, a partir de Cristo, que é a própria substância de daquilo que apontava para Ele, a gente não precisa mais das figuras, porque temos em Cristo a própria substância da aliança e do pacto de Deus com o seu povo. Agora, o que se usa como prática na nova aliança, no Novo Testamento, são aquelas coisas que Ele estabeleceu, que o próprio Cristo estabeleceu, que é o batismo, é uma figura, tem toda a cerimônia que envolve o batismo, e a ceia, como também aquilo que tratamos aqui há 3 domingos atrás, que é esse mistério que acontece da nossa união com Cristo Jesus, à medida que já fomos alcançados pelo seu Espírito. Então, pregação, administração dos sacramentos do batismo e da ceia, e por essas ordenanças, posto que em número menor e administradas com mais simplicidade e menor glória externa. Certa vez alguém me perguntou assim, por que na igreja de vocês o batismo assim, é uma coisa tão simples? Né? Por que na igreja de vocês a cerimônia da ceia é uma coisa tão simples? Eu já fui em algumas igrejas que assim, o pessoal lá tem umas vestimentas diferentes e tal, dá todo aquele clima, blá, blá, blá. É exatamente por esse entendimento aqui que nós temos das Sagradas Escrituras de forma completa. Quem é o nosso templo hoje? É o próprio Senhor Jesus. E Ele diz que o seu povo é o templo também, porque somos o corpo do Senhor Jesus. Então, se nós somos esse templo, aquilo que nós praticamos quando nos reunimos, não é mais aquelas coisas cheias de ostentação, cheias de parafernálias que ilustravam aquilo que viria. Porque senão nós estamos retornando a um processo de distanciamento da própria pessoa de Jesus Cristo. Então, o que a nossa confissão continua dizendo é: menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, hoje em Cristo Jesus, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. E isso é chamado Novo Testamento, essa nova aliança, um novo pacto. O reverendo Paulo Brasil, que tem uma igreja aqui próxima à nossa, 2 bairros talvez nos separam, ele diz em um dos seus livros sobre igreja no Velho Testamento, assim, mas agora o pacto no Novo Testamento é administrado através da pregação e dos sacramentos. Agora nós perdemos em pompa, perdemos em visão externa e ganhamos em quê? Na essência. Porque agora nós não ficamos pensando sobre o que viria. Ele já veio, e pelo seu Espírito, ele habita no seu povo. Não está mais em algo que é externo, mas em algo que agora acontece, e que nos domina e que nos toma cada vez mais dentro do nosso próprio coração, do nosso próprio ser. As ordenanças agora são em número menor, e são administradas com mais simplicidade e menos glória externa. Porque observe, o que pode ser comparado à própria glória do próprio Cristo, em tudo aquilo que a gente possa de repente criar para dar aos nossos momentos de reuniões, talvez mais glória, mais beleza, mais senso de repente de pequenez para o nosso próprio coração.
O que pode ser comparado à glória do próprio Cristo, que está revelado, que veio, que viveu aqui entre nós e que habita em nosso coração? O que nós queremos então colocar aqui é que quanto mais essa distância histórica do Senhor Jesus Cristo, mais havia a necessidade dos símbolos para poder apontar e conectar. E quando você observa o Velho Testamento, esse processo revelacional, você percebe exatamente que, à medida que historicamente se aproxima da pessoa de Cristo, os elementos vão cada vez se tornando menor. O próprio templo, o segundo templo, tem uma glória menor do que a do primeiro templo, porque ele já estava muito próximo ao templo que seria o próprio Jesus Cristo. Então ele não pode mais ter tanta suntuosidade, porque aquele que vem estava chegando, aquele que viria estava chegando. Então, quanto mais distante de Cristo, mais era necessário que se fizesse tantas coisas quando se reuniam em culto em templo. Então Cristo chegou, não há mais necessidade nenhuma do templo, pois o templo é a igreja, e a igreja somos nós. Consequentemente, cessaram as práticas daquele templo. Você consegue perceber o que é que então a reforma constrói ou retorna na Idade Média? O culto ao Senhor Jesus, o culto a Deus, que havia então adquirido essa beleza em sua essência, em que, embora houvesse muita simplicidade externa, mas o profundo senso no coração que faziam com que as pessoas se submetessem à própria glória do Senhor Jesus encarnado. E isso vai sendo transformado historicamente à medida que a igreja se institucionalizou e ela passa a retomar aquilo que estava já abolido em Cristo Jesus, do Velho Testamento, ela passa a retornar e a inserir nos seus cultos. Então todos aqueles elementos ritualísticos voltaram a ter um lugar no culto, que nada mais é do que um distanciamento da própria pessoa de Cristo, na revelação das Sagradas Escrituras. Observe o que muitas vezes acontecia nas próprias cerimônias da igreja medieval, é que o comer do pão e tomar do vinho tinha um significado de morte de Jesus Cristo novamente, como se Cristo estivesse morrendo novamente, à medida em que eu estava praticando aquela cerimônia. Observe que é desconsiderar o que historicamente já aconteceu, já foi praticado, já foi consumado pela própria obra do Senhor na face da terra. Então, a gente precisa entender que culto não é cerimonialismo. Culto não é um lugar onde nós nos reunimos para começarmos a praticar diversas cerimônias com coisas externas que possam simbolizar algo que nós possamos alcançar ou tocar à medida da cerimônia, que a cerimônia aconteça. Nós não temos uma conexão com Deus à medida que estamos participando de uma cerimônia. Essa conexão ela foi estabelecida pelo Espírito Santo habitando em nós. Então, culto é um movimento organizado, porque alguns, se apoiando no fato de que agora o templo somos nós, porque somos corpo de Cristo, que é o templo de Deus, ok? Se apoiando nisso, parece que culto não precisa ter ordem. E Paulo corrige a igreja de Corinto, dizendo assim: vocês precisam ter ordem e ter decência nesse negócio. Culto não é um lugar para todo mundo fazer de todo jeito que se quer. Embora, porque cada um de nós somos o templo, o culto precisa ser cada vez mais participativo, realmente. Nós não vimos ao culto para receber, nós começamos afirmando aqui, mas nós vamos entregar. Então, se é uma entrega, não é um momento em que você senta e fica apenas assistindo. E que muitas vezes assistindo algo que não está entendendo. Então observe, para que fique bem claro para você. Normalmente nós começamos o nosso culto aqui com a leitura do quê? Da palavra de Deus. Ok? Em resposta a isso, ou a gente canta ou a gente ora. Por quê? Porque todo o nosso movimento é sempre uma resposta àquilo que Deus já falou.
E é pela palavra dele que ele nos fala. Então, iniciamos com ele falando, e todo o movimento é resposta àquilo que ele fala, e nós precisamos entender isso. É uma resposta que você dá, e não apenas um mecanismo que se estabelece para que a gente crie uma cerimônia legal. Tem que ter ordem? Sim, mas observe, é consciente, não é uma coisa no automatismo. Ok? É verdadeiro e completo. Esse movimento, ele é completo do ser humano em adoração, experimentando o Cristo ressurreto, a presença de Deus, junto com outros em igual disposição. E à medida que todos, ou que a maioria, passa a ter a própria consciência e a disposição desse movimento, cada vez mais nós caminhamos para um culto em que Deus possa de fato ser adorado como ele deve ser adorado. Observe, a ideia é, à medida em que não temos mais a necessidade dos ritos, mas nós criamos ritos ou coisas externas para tentar dar essa sensação de algo mais sagrado, nós vamos tornando cada vez mais os participantes pessoas que ficam apenas passivas ali a observar e não a participar também. Nós vamos assistir ao culto, no sentido de assistir apenas ver, sentado, sem participação e sem interação. É uma tela na sua frente. E por isso, muitos acreditam que dá para fazer isso na internet, no seu quarto, porque você está ali sozinho, tem menos atrapalho. Quando a ideia de assistir ao culto é de dar assistência, eu participo, eu envolvo, ainda que não na frente, mas é a participação de todos que de fato sobe, agora usando um termo do Velho Testamento, como um aroma agradável ao Senhor. E não apenas ficarmos como espectadores passivos nesse ambiente. Então, o que os espetáculos representavam era exatamente uma falta de confiança na graça de Deus nos assistindo. Veja se não é o que acontece. Quando nós começamos a achar que nós precisamos incrementar mais alguns elementos, mais algumas coisas, sejam assim artísticas, sejam coisas mais visuais, não importa. Quando nós achamos que temos que incrementar um pouco mais, é porque nós temos uma suspeita de que Deus, o seu Espírito, não seja tão gracioso assim, para pegar o meu coração e curvar o meu coração em reverência a Ele, em profundo temor e quebrantamento, mesmo que eu esteja embaixo de uma árvore. Então o que nós fazemos é, precisamos dar ao lugar um clima um pouco mais, aí vamos fazer o seguinte, luz não é só uma decoração, a gente precisa colocar umas luzes assim, para elas caírem, e pá, e tal, e aí quando for assim, quando o louvor começar, aí as luzes, para quê? Porque aí gera um impacto nas pessoas, e isso vai movendo. Queridos, Jesus rompeu com tudo isso já. Então, quando nós muitas vezes usamos de uma crítica ao que tem sido feito, não é uma questão de sermos antiquados, de sermos tradicionalistas. Pelo contrário, é de não ver necessidade mais naquilo que Jesus já destruiu. Calvino, por exemplo, fruto da Reforma, não buscou a mediocridade, mas observe, ele busca nos seus textos a falta de ostentação na cerimônia, na música e na arquitetura. Leia o que ele escreveu. Ou seja, naquela época, a arquitetura do templo comunicava muito. As pessoas entravam no templo. E se você entrar em igrejas históricas aí, seculares, quando você entra naquele lugar, vai dizer que você não pensa assim, caramba, né? Você vai se sentindo menor assim. Então você se sente, você tem que vir sentar e assim você fica ali meio constrangido diante de tudo aquilo ali. Mas é diante do quê? É diante da arquitetura.
É diante daquilo que foi construído por mãos humanas. E Jesus diz assim: eu destruí tudo isso e eu vou reconstruir ao terceiro dia. O que tem que curvar o nosso coração, trazer essa consciência, é o Espírito dele em nosso coração, e fazendo com que a gente entenda, nós estamos na presença de Deus, porque estamos em Cristo. Ele nos fez entrar e nos fez permanecer. Então, ainda nas Institutas, no capítulo 4, Calvino diz, que quanto às cerimônias é preciso omitir toda pompa teatral, que deslumbra os olhos, mas amortece as mentes. Aí às vezes a gente fica ansiando por um culto, que o espetáculo possa ser um pouco maior, porque a gente vive numa sociedade consumista, que quer chegar ao lugar de culto, em que a gente separou para culto, para quê? Para recebermos. Porém, anestesia, amortece as nossas mentes. Aquilo que o Carson diz, não produz muita transformação na nossa vida. A gente sai como saiu de um teatro, como saiu de um show, profundamente mexido assim pela experiência, mas aí vamos viver agora nossos dias, lamentando porque acabou. E aí surge aquela ideia assim, eu não gostei muito do culto hoje, não mexeu muito comigo. Não mexeu porque você não deu. Você foi receber, consumir. Você quer consumir bem na amizade, tá, irmão? Quer consumir? Vai ao teatro. Estou ajudando até, né, agora a cultura. Vai ao teatro. Vai a um bom show. Arte pela arte, mas que adora a Deus. Porque ninguém tem o que não foi recebido dele. Se há expressões artísticas em nossa sociedade realmente boas, é porque Deus abençoou-os com os dons e as capacidades. Isso também glorifica a Deus. É necessário ainda nas Institutas, Calvino diz, é necessário manter a pequenez em número, a facilidade na observância. Percebe quando às vezes a gente tenta comunicar um pouco melhor, fazer você entender um pouco melhor, tentar trazer algumas coisas que às vezes estão lá no alto, assim, um pouco mais abaixo, porque tem que manter isso. A dignidade na representação, porque a gente também pode caminhar para outro extremo. É como se assim, conduzir o culto, estar no culto, pudesse também ser aquele negócio assim, que a gente vai fazendo, sabe? Ei, bom dia galera, e tal, babá, põe aqui eu não vou usar termos para não, de repente, não, né? Faz do púlpito aquele negócio, pá. Não que aquele púlpito tenha alguma sacralidade nele, mas assim, quando aquilo que fazemos aqui na frente chama a atenção para nós e não para Cristo, nós estamos tirando completamente o sentido do que é realmente a nossa reunião para cultuar a Deus. Portanto, o pacto, a aliança de Deus no Novo Testamento, se manifesta com mais plenitude. Ela perde em pompa, mas ganha em simplicidade. Não precisamos mais de tantas coisas externas. Perde em número ritualístico, mas ganha em essência. Porque envolve você, de fato, por dentro, por inteiro, em verdade. Eu não vim encontrar e receber de pessoas, eu vim encontrar-me com Deus e me entregar a Ele. Então o pacto se manifesta na nova aliança com mais plenitude espiritual, com mais eficácia espiritual, porque não leva você a uma experiência apenas de culto, mas leva você a uma experiência de vida. É uma vida transformada, é mais eficaz. A cerimônia muito pomposa é ineficaz no que diz respeito à transformação da sua vida no seu cotidiano. Então, não vamos nos alimentar com suntuosidade nos nossos templos, mas nossa característica agora é a simplicidade.
Lembra que está lá na nossa visão, uma igreja simples para um mundo complexo. Mas simplicidade não é mediocridade, lembre-se disso. Lembre-se disso. Então observe, nossas fantasias criativas, elas não são também aquilo que trazem a glória de Deus para o lugar onde nós nos reunimos. Então não se apoie em tentar fazer coisas mais criativas, porque aí, não. Temos que usar da criatividade para a glória de Deus, mas sempre com sobriedade. Sabe assim, aquela pessoa que de repente tentou se maquiar, e assim, a maquiagem foi tanta, que quando chega ela causa um impacto, né? Assim, o batom tá aquele negócio, sabe? Não, sim. É possível uma boa maquiagem, né? É possível uma coisa sóbria, uma coisa que traga beleza, ou que exalte a beleza, mas os exageros não são mais necessários, porque eles não comunicam Deus, mas desviam a nossa visão de Deus. Então todas as leis cerimoniais, tudo que dizia respeito às cerimônias, foram abolidas em Cristo. É isso que está sendo discutido, é isso que está sendo falado por Jesus, quando trata do templo, quando trata com a mulher samaritana, dizendo, olha, os adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Elas foram abolidas, ou melhor, destruídas. Não temos que estar reerguendo aquilo que ele já aboliu. O C.S. Lewis, uma das poucas vezes que eu ouço ou leio afirmações tão contundentes do C.S. Lewis, citado pelo Tim Keller, num dos seus livros, ele diz assim, nossa adoração deve ser de acordo com o ser de Deus e sua revelação em si mesmo. A adoração de acordo com os ditames da vontade do homem é condenada e inaceitável. Ela é chamada de fogo estranho. Isso é uma referência ao Velho Testamento. Muitas pessoas podem parecer sinceras e zelosas, mas elas estão inventando formas de adoração ao invés de se submeterem às diretivas de Deus, que já são tão simples, que já foram estabelecidas. Pregação, batismo, ceia, e louva ao Senhor, ora ao Senhor, adora ao Senhor. Quando nós criamos coisas demais, o que ele diz é fogo estranho no altar. Os irmãos pentecostais conhecem bem essas afirmações. Quando o pantinho começa a ser demais, eles dizem assim, opa, fogo estranho no altar. Então observe, no culto do Antigo Testamento, do Velho Testamento, o culto era oferecer sacrifício a Deus. No culto do Novo Testamento é reação ao sacrifício. Ok? No Velho Testamento, culto era sacrifício a Deus. No Novo Testamento é reação ao sacrifício que Ele já ofereceu. É nosso espírito queimando pelo fogo da presença de Deus, que nos alcançou pela oferta perfeita que é Cristo, o próprio sacrifício de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nesse fogo que vai nos consumindo da santidade da presença de Deus, que nós nos curvamos a Ele, e então o Espírito dele sim vai nos conduzir em adoração. Culto, então, é reação ao impacto causado pela glória de Deus. E aqui eu quero pensar em três coisas exatamente no texto que lemos de João capítulo 4. Primeiro, é que ele é uma reação à iniciativa divina. Culto é uma reação a essa iniciativa divina. O texto do capítulo 4 diz, ele procura. Quem é que procura? Deus está se movimentando, chamando, trazendo a Ele aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas também, em segundo lugar, não pela iniciativa idealizada pelo homem. Observe, é uma reação, mas não pela iniciativa idealizada pelo homem. E o que ele diz é, vocês adoram o que não conhecem. Nós
adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E em Marcos ele diz, um templo que é construído não por mãos humanas. Então observe, não são as nossas idealizações que vão gerar iniciativas ou reações, melhor dizendo, que adorem a Deus. Ok? Mas aquilo que Deus já realizou em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo é uma reação causada pelo impacto que é gerado pela palavra. Então observe, nós adoramos o que conhecemos, certo? E mais à frente vem a hora e já chegou. E aí João nos explica dizendo, os discípulos creram nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Essa reação é a reação àqueles que conheceram a Deus, e como na oração de Jesus, assim, conheceram a Deus por meio da tua palavra. Senhor, eu peço por aqueles que vão conhecer ao Senhor por meio da tua palavra. O conhecimento de Deus, gerado pela palavra de Deus, pela palavra que é Cristo encarnado, gera em nós uma reação que o glorifica, que o adora. E isso não apenas em reuniões, em toda a nossa vida. E é isso que precisa ser entendido quando nós nos reunimos para cultuar a Deus. Há sim uma expressão de louvor e adoração quando louvamos, quando cantamos, e vamos trabalhar um pouco mais sobre isso domingo que vem. Louvor diante de Deus. Ela só pode ser gerada pela palavra de Deus. Então eu quero pensar aqui na prática com você o que cultuar exige, sendo bem breve, citando apenas alguns textos bíblicos. Primeiro e antes de tudo, cultuar exige reverência. Se essa a verdade de que nós estamos na presença de Deus retira de nós o senso de reverência, você precisa rever que vida diante de Deus é essa que você tem tido. O Russell Shedd dizia que culto na vida gera vida no culto. Culto na vida vai gerar vida no culto. É preciso chegar com reverência, é preciso se portar com reverência. Salmo 145, versículo 18. Portanto, perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Essa reverência é aquele senso que te leva a respirar fundo e prender a respiração. Mas sabe, essa sensação que te treme as pernas, que faz a tua respiração parar, é o que muitas vezes falta quando nós estamos invocando o nome do Senhor, porque o Senhor está perto daqueles que o invocam em verdade. Meu Deus, quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar, nós nos chegamos ao culto, mas nós perdemos a consciência, Deus está em nosso meio, Ele é que é o ministrante da palavra dEle. Para que então esse senso em que o ar nos falta, mas que nos leva ao arrependimento, possa ser gerado em nosso coração. A presença dEle nos gera um arrependimento, um temor que é devido à presença dEle. O temor de Deus é produzido quando nós temos essa convicção. Ele está perto. E então nós nos arrependemos daquilo que temos feito, daquilo que somos, daquilo que vivemos. E então somos conduzidos ao terceiro ponto, que é aquilo que Calvino chama de supressão de todo orgulho. Observe, não é supressão do orgulho, é de todo orgulho, porque muitas vezes chegamos à presença de Deus, nos curvamos ante a presença de Deus com diversas coisas que ainda estão em nosso coração, nutrindo uma sensação de que nós somos bons, de que nós estamos caminhando bem, de que nós estamos andando retamente, que Deus está recebendo a nossa adoração, porque nós temos vivido e praticado determinadas coisas. Abolimos, na verdade, aquilo que é o sacrifício de Jesus. Só podemos entrar e permanecer pelos méritos dele. Para cultuarmos a Deus, é preciso chegarmos diante dessa presença
sendo movidos por essa reverência a suprimir os nossos orgulhos. Isaías ainda diz, capítulo 64, agora está aí. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todas as nossas justiças como trapo de imundícias. Tudo aquilo que eu e você produzimos para Ele não passa de trapos de imundície. Deus não fica felicíssimo porque você está produzindo alguma coisa. Tudo o que chega diante dele, chega mediante o sangue de Jesus. Se não for pelo mérito de Jesus, não chega diante de Deus. Aos nossos olhos podem agradar demais, mas não chega diante de Deus. Tem que ser pelo mérito dele. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. É por aquilo que Ele já realizou em Cristo Jesus, que eu e você podemos chegar diante dEle, assumindo tudo aquilo que há em nós, no mais profundo do nosso ser. Não é preciso mais usarmos paramentos que finjam que nós somos aquilo que não somos. Por isso, a gente pode chegar diante dele, em quarto lugar, com confiança. Confiança, somente por causa de Jesus. E é o que Hebreus nos diz no capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você e eu somos cheios de pecados, mas mediante Jesus nós podemos cultuar a Deus com confiança, que Ele está nos recebendo, Ele está em nossa presença, Ele nos assiste, Ele nos dá toda a sua graça. Mas, finalizando, eu queria apenas colocar aqui mais algo que exige de nós, para que nós cultuemos a Deus em espírito e em verdade. É que enquanto nós adoramos, nós precisamos chamar outros a adorar também. Ainda no Velho Testamento, Deus chama as nações, através do seu povo, à adoração. No Novo Testamento, em Atos, quando o povo está adorando a Deus, os incrédulos pensam, o que é que está acontecendo? O que é que rola aí? Por que isso é dessa forma? É a nossa adoração genuína, verdadeira, consciente, que pode levar aqueles que ainda não creem a simplesmente pensar, talvez de fato Deus exista. É a nossa adoração que pode conduzir outros, e Paulo orienta a igreja de Coríntios, de que é importante sim pensar naqueles que são incrédulos e que estão no meio,
estão no meio da adoração, no meio do culto. A maneira como nós fazemos, a reverência que nós temos diante de Deus, move outros também a adorarem a Deus, a querer saber que Deus é esse, qual é a existência dele, como ele existe, como esse povo interage com ele. Então observe, é preciso adorarmos a Deus para que outros sejam conduzidos à adoração também. E muitas vezes nós podemos nos equivocar na nossa missionalidade, de que nós precisamos primeiro chamar pessoas a adorarem. Não, nós primeiro temos que adorar a Deus. É adorando a Deus que nós temos conteúdo para dizer às pessoas: venham adorar a Ele também. Porque quando elas chegam em lugares em que a presença de Deus parece ser inexistente, parece ser irreal, em que as pessoas não estão ali reverentes a Ele, qual o sentido de adorarmos a esse mesmo Deus, em que as pessoas muitas vezes estão adorando de forma mecânica, em que as pessoas adoram de forma completamente superficial, apenas num ritualismo que elas já não querem mais para a vida delas? À medida que adoramos a Deus, chamamos outros à adoração também. Mas se focarmos primeiro em termos um culto evangelístico, um culto que seja para os de fora, nós aborrecemos muitas vezes os de dentro, porque não há edificação, não há palavra de Deus. Mas quando nós focamos apenas nos de dentro, nós deixamos e esquecemos daqueles que estão precisando também conhecer a esse mesmo Deus, para adorar a esse mesmo Deus, porque Deus é digno de ser adorado por todas as nações, não porque eles precisam, mas porque Deus quer ser adorado. Culto que foca na adoração a Deus alcança a todas as pessoas. Reverência, arrependimento, supressão do orgulho, confiança, adorarmos e chamarmos a adoração. Querido, nós poderíamos falar ainda muitas coisas. De fato, o tema culto é imenso, mas nós queríamos finalizar então, pensando que se culto dominical tem como objetivo principal o evangelismo, ele irá aborrecer os santos. Se ele visa primariamente a instrução, ele ferirá aos incrédulos. Perdão novamente. Mas se ele visa louvar a Deus, que salva pela graça, ele vai tanto instruir os fiéis, quanto desafiar os visitantes. A boa adoração coletiva será naturalmente evangelística. Amém? Feche seus olhos então. Quero orar com você.